Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, a minha oração é para que a Tua palavra seja revelada e que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria e revelação. Eu oro como Paulo orou pelos Efésios, para que recebam olhos iluminados, para que possam entender e compreender a graça de Deus em Cristo Jesus. Como disse o Senhor pela boca de Isaías, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Isso para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo eu peço e agradeço, assim seja. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Abba Pai, glória a Deus. Estamos ao vivo para toda a terra, pelo YouTube e Facebook, agora 19h51. Estamos ao vivo para toda a terra. Compartilhem o link aí no grupo da família, amigos do bairro, outros irmãos de outras igrejas e ministérios. Compartilhem aí para que a graça alcance eles também. Amém? Olha, hoje eu tenho mais eu quero continuar no tema que toda quarta-feira eu tenho trazido essa ministração. Seitas e heresias. Temos a foto lá? Seitas e heresias. Só que hoje tem um subtítulo, coloca lá o subtítulo, Igor. Seitas e heresias neopentecostais. Está no zap da live. Seitas e heresias neopentecostais. Olha lá. Seitas e heresias neopentecostais. Primeiro eu vou explicar o que é ou o que são os neopentecostais, né? Existem os pentecostais, tipo Assembleia de Deus, né? Congregação Cristã do Brasil, são igrejas pentecostais. Brasil para Cristo, igreja bíblica pentecostal. Igreja pentecostal são aqueles firmados literalmente em Atos 2, por causa do dia de Pentecostes, né, lá de Atos 2, a manifestação do Espírito Santo, falar em línguas e tal. Então eles criaram, porque na Bíblia não tem, mas não vou entrar nesse assunto, criaram as igrejas pentecostais por causa do Pentecostes de Atos 2. Então eles se dizem pentecostais porque falam em línguas. Mas aí eu te pergunto, Paulo era pentecostal? A Bíblia não diz isso, não vou nem falar não, mas a Bíblia não diz isso, que ele era pentecostal. E Paulo falava em línguas. Coríntios 14, eu dou graças a Deus que fala em línguas mais que todos vós. Paulo falava em línguas, e nem por isso ele disse que ele era pentecostal. Mas não quero entrar nesse assunto, tá? Então existem os pentecostais, raízes, tipo Assembleia de Deus, né? E existem as novas igrejas neopentecostais. Quem são os neopentecostais? São igrejas que enfatizam sinais exteriores, mais do que o ensino da palavra de Deus. Então eu penso que o MGA não é uma igreja neopentecostal, né? Porque a nossa ênfase é no ensino da palavra, amém? E não em sinais exteriores. O falar em línguas, coisas que unção com óleo, ungir objetos, né? Água, caneta, chave, ungir um carro, ungir a roupa. Isso são costumes dos neopentecostais. Bom, a questão é o seguinte: existem dois tipos de igreja. É bom você escrever isso, vai me acompanhando, tá aí? Existem dois tipos de igreja. Jesus falou sobre esses dois tipos de igreja. E esses dois tipos, se ramificou. Existem dois tipos de igreja. Quando eu digo igreja, estou dizendo pessoas, tá? Dois tipos de pessoas que creem em Jesus. Pronto. Dois tipos de igreja, dois tipos de pessoas que creem na Bíblia. Dois tipos de pessoas que creem em Deus. Dois tipos de pessoas que creem em Jesus. E esses dois tipos de pessoas, e as mesmas duas pessoas que creem em Jesus, se ramificou. Uma foi para lá e outra foi para cá. Jesus falou sobre isso em João capítulo 6. Por favor, abra sua Bíblia em João
capítulo meia dúzia. João, capítulo 6. Existem dois tipos de igrejas no plural, na face da terra. Não é só em São Paulo, não é só no Brasil. É bom você anotar isso. Existem dois tipos de igrejas na terra. De novo eu falo, dois tipos de igrejas, dois tipos de pessoas que creem em Deus. Dois tipos de pessoas que creem em Jesus. São pessoas que creem em Jesus. E esses dois tipos se ramificou. Cresceu para lá e o outro cresceu para cá. Vamos ver isso em João capítulo 6? Talvez você não consiga ver de primeira mão o que eu vi com olhos iluminados. Mas pelo menos a letra eu vou mostrar. Em João 6, versículo 26. Veja na sua Bíblia, João 6, 26. Respondeu Jesus, presta atenção, hein? Bíblia, papel e caneta. O assunto hoje é, seitas e heresias neopentecostais. Já te expliquei que neopentecostais são os novos ou modernos pentecostais. A Assembleia de Deus seria uma igreja pentecostal, os neopentecostais seriam assembleanos renovados, atualizados, modernos, entre aspas. Mas são pentecostais também, mas numa outra ramificação. Eu vou te mostrar algumas fotos de neopentecostais. João 6, 26, Jesus diz: em verdade vos digo que me buscais. Circule na sua Bíblia. Me buscais. Então ele está falando com pessoas que o buscam. Está claro aí? Sim. Se são pessoas que o buscam, são pessoas que creem nele. Certo? João 6, 26. Em verdade vos digo que me buscais. Primeiro tipo de pessoa, ou de crente, ou de igreja. Primeiro tipo de igreja. Me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes. Então há igrejas que buscam a Deus com a Bíblia nas mãos. Há igrejas que buscam a Jesus. Quando eu digo busca, não é literalmente buscar, porque ele habita em nós. Quando eu digo busca, é pregar, ensinar, falar dele, ler sobre ele, ensinar sobre ele. Então há igrejas que o buscam, que creem nele por causa dos sinais, porque ele é poderoso, ele criou os céus e a terra, e ele curou o cego, o paralítico, e a sã doutrina diz que somos salvos. Então há um tipo de crente assim. E há outro tipo também aqui, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Quando ele fala mas, em João 6,26, ele já reparte, ele já divide. Eu falei que há dois tipos de crentes, há dois tipos de igrejas. Vamos lá, igreja A e igreja B. A igreja A se ramificou em muitas, e a igreja B se ramificou em muitas também. Então há dois tipos de igrejas. Está elas aqui, me buscais não pelos sinais miraculosos que viste. Então esse é um tipo de igreja que busca a Deus, que busca Jesus pelos sinais. Mas, não me buscai por isso, mas o outro tipo, porque comeste do pão e vos fartaste. Então as igrejas que buscam a Deus ou a Jesus, porque comeu do pão e se fartaram, são igrejas que pregam o evangelho da prosperidade. Inventaram esse evangelho que no tempo de Paulo não tinha. Alguém já ouviu falar do evangelho da prosperidade? Nunca ouviu falar? A igreja universal, sendo mais claro. Ou seja, igrejas que pregam e ensinam que se você é abençoado, você tem que ser rico. Se você não é rico, Deus não está na sua vida. Isso é uma heresia, isso é um falso evangelho, É claro que eu creio em prosperidade, que a semana passada eu falei sobre prosperidade. Mas longe de mim falar que se você não tem um carro zero, não tem uma casa própria, Deus não está numa vida em você, que você não é salvo. Longe de mim falar isso. Porque seria uma heresia. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu te ensino a crer na prosperidade divina, mas não como uma barganha, não como uma troca. Prosperidade de Abraão, Isaac e Jacó, que se alcança pela fé, não por barganhas, por trocas, por interesses. Vamos ser mais claro, através de campanhas e correntes. Aí é interesse. Aí
É o João 6,26, ó. Mas porque comeste do pão. Então tem pessoas que buscam a Deus porque comeu do pão, não porque o ama. Desculpa. Quer que eu li de novo? João 6,26. Me buscais não pelos sinais miraculosos. Quer dizer, vocês não estão me buscando porque eu sou poderoso. Efésios 3,20. Poderoso para fazer a lei. Não, não. Não, você não busca por isso. Está me buscando porque você comeu do pão e se fartou. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Vocês estão me buscando pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. E isso é feio, né? Porque isso mostra pessoas interesseiras. Não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Em outras palavras, existem igrejas assim. E não são poucas. E quando existem igrejas assim, é porque existem pessoas interesseiras. E aí os lobos, disfarçados de ovelha, deitam rola. Claro, por quê? Porque o que o lobo mais quer são pessoas interesseiras. Você está interessado em amar a Deus? Que amar a Deus, irmão? Você está interessado em estudar a Bíblia, aprender e entender que Bíblia, nem Bíblia eu pego. Então vamos abrir uma igreja para quem quer comprar uma picape zero, para quem quer ser um empresário, para quem quer ter uma fazenda, para quem quer ter cabeças de gato. Ou seja, por causa do pão, para se fartar. Quem está entendendo? Amém. Esses são os dois tipos de igreja que eu falei. Então existe a igreja que busca a Jesus, que crê em Jesus, em Deus, que ama a Deus, que adora a Deus pelo que Ele é. E existem igrejas que buscam a Jesus, a Deus, pelo que Ele tem, o dono do ouro e da prata. E não querem saber de amar a Deus. E tem mais, né? E você acha que o líder dessas igrejas está preocupado se a pessoa ama a Deus ou não? Visto que ele só quer a lã das ovelhas? Você acha que ele está preocupado se você ama a Deus ou não? Porque o interesse dele é só a lã. Quem está entendendo? Amém. João 6, 27. Para que eu entre no meu assunto de hoje. João 6, 27. Aí Jesus foi obrigado a exortar e falar o quê? Trabalhai, circule aí, não. Trabalhai não pela comida que perece. O que ele está falando? Você está me buscando só por causa de um carro, por causa de um salário, por causa de ter uma casa boa? Você está me buscando só por interesse de ter uma fazenda? Você não me ama. Você não me ama, seu coração está longe de mim. Então João 6, 27. Trabalhar não pela comida que perece, porque o carro não enferruja, a fazenda não se acaba, que quando um fazendeiro morre, se ele não tem filho, acabou a fazenda, o carro apodreceu, o dinheiro, a inflação comeu. Então são coisas que perecem. Não é comida que perece? Quem está entendendo? Então João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece. Ao mas. É quando muda. João 6, 26. Me buscai não pelos sinais miraculosos que fiz, mas, o mas que muda tudo. Mas, quer dizer, eu não sou bobo. Você está me buscando porque você comeu do pão e se fartou. Ou seja, porque eu multipliquei os pães e os peixes. Mas você não me ama. E por vezes, você não foi escolhido desde antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1,4. Porque Romanos 8,30, aos que predestinou, a esses também chamou, justificou. Mas você não quer nem saber disso. Você está me buscando só porque você viu eu multiplicar os pães e os peixes. Então 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você acha que a Igreja Universal fala de vida eterna? Você acha que eles estão preocupados com vida eterna, irmão? Então, igrejas neopentecostais, seitas heresias, igrejas neopentecostais,
São igrejas que creem nos dons do Espírito Santo, que creem na manifestação do Espírito Santo, mas são igrejas que pregam o tal do herético evangelho da prosperidade. Pastor, qual o problema de ser próspero? Nenhum. Mas você não for prosperidade? Falei. E eu sou próspero. E eu prego e ensino prosperidade. Contanto que primeiro você ame a Deus, acima de todas as coisas. Amém. Agora, o que não se pode pregar é o que essas igrejas fazem, que ensinam o povo a ir atrás do pão que perece, ensinam o povo a ir atrás do pão que foi multiplicado e os peixes. E aí, se eu tenho um Jesus, João 6,26, se eu busco um Jesus que multiplica meus pães e meus peixes, você acha que eu estou preocupado em amar Ele? Eu quero mais que Ele multiplique meus pães e meus peixes. Foi por isso que Ele falou no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Por isso que Ele falou. Em outras palavras, o que Jesus está falando para esses pastores, para esses líderes? Vocês deveriam parar de pregar e ensinar essas coisas. Campanha da prosperidade, corrente da prosperidade, faça um sacrifício. Por quê? Porque você está ensinando o povo a trabalhar pelo pão que perece, ao invés de ensinar o povo a amar a Deus. Alô? Amém. Vá lá em Marcos, por favor. Marcos capítulo 12. Abre a sua Bíblia em Marcos 12. E eu vou te mostrar o verdadeiro ensino do Jesus de João 6. Marcos 12, verso 29. Esse é o verdadeiro Jesus e o verdadeiro ensino do Jesus de João 6, que eu acabei de ler. Agora eu vou ler Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, 30. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você acha que eles vão ensinar isso? Não. Porque se eles ensinarem isso, olha aqui, os que vão estar na igreja. Por isso que eles não ensinam isso. Entendeu? Quem entendeu? Amém. Agora, se eu ficar falando sobre prosperidade, você vai comprar uma fazenda e você vai ter uma picape Hilux e você vai ter muitas cabeças de gado, vai virar empresário, vai ter... aí a igreja vai encher. Principalmente se eu te der um copo com água, agora vai entrar a velhaquice deles, o jogo do sistema. Se eu te der um copo com água e orar sobre essa água e falar que você deve trazer essa água na próxima reunião, no próximo culto. Principalmente se eu te der uma caneta ungida, ó Senhor, eu estou ungindo essa caneta para que ele assine grandes negócios e volte na próxima. Quer dizer, eu estou te amarrando essa velhaquice que o sistema faz, essa jogada, esses joguetes que ele faz. Para quê? Para ter público. Não, eles não estão preocupados se você ama a Deus ou não, eles só querem sua lã. Está preocupado? Amém. Eles só querem a sua lã. Ou você não sabe disso? Você não percebeu isso? Que essas igrejas neopentecostais que pregam o evangelho da prosperidade só querem a sua lã. Eles estão pouco importantes se você ama a Deus ou não. Marcos 12, 30. Isso é coisa de crente, eles não querem saber de crente, eles não querem saber de Bíblia, eles só querem saber da sua lã. Por isso que criaram as campanhas e correntes e sacrifício. Tem alguém entendendo? Amém. Agora, você quer encher as igrejas? Começa a mentir para as pessoas, começa a iludir as pessoas, prega sobre um falso Jesus. Um Jesus que ao invés de falar de vida eterna, fala que você vai ter caminhonete, e vai ter fazenda, e vai ter... A igreja enche rapidinho. Porque quem é que não quer um Jesus desse? Agora você começa a falar do Jesus que dá a vida eterna, que perdoa os pecados. Está claro ou não está claro? Amém. Ou então você lembra de quarta-feira passada. Bem que Jó disse em Jó 33, né? Que Deus fala ora de um modo
e ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. E não atenta mesmo. Sabe o que Paulo diz? O Senhor vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração. É só isso que Deus quer saber. Você acha que Deus está preocupado que você vai picar com Hilux, fazenda? Você acha que Ele está preocupado com isso? Sério mesmo, você acha que Ele morreu para que você seja um empresário e tenha uma fazenda? Tá? Sério mesmo, você acha que Ele morreu para isso? Mas os lobos não estão preocupados com isso. E nem querem que você pense nesse Jesus da Bíblia. Eles querem que você pense no Jesus que eles pregam. Que é um Jesus que vai te fazer empresário, é um Jesus que vai multiplicar seus pães, é um Jesus que vai multiplicar seus peixes, é um Jesus que vai te tornar rico, milionário, é um Jesus que você vai ter fazendas, você vai ter... Esse é o Jesus que eles pregam. Então, seitas e heresias neopentecostais. Põe aí a foto do Macedo. Eu acho que todo mundo conhece ele. Eu acho que todo mundo lá. Aí, para impressionar, se veste de religioso, se veste de profeta. Que pá! Esse chapéuzinho na cabeça. Olha lá, o manto, a estola sacerdotal, para impressionar, para que todos olhem e vejam que é um homem. Por favor, deixa a foto dele lá. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Seitas e heresias neopentecostais. Já te falei que igrejas neopentecostais são igrejas que enfatizam coisas exteriores. Exteriores, não interior. O Espírito Santo, o ensino da palavra, o temor a Deus, não. Eles não estão preocupados com isso. Não estou preocupado com isso. Queria muito passar os vídeos que eu tenho aí. Precisava muito. Atos capítulo 20. Olha lá. Verso 29. Veja na sua Bíblia. Deixa a foto dele lá. Essa foto vai te lembrar o que eu vou ler aqui. Atos 20, verso 29. Paulo disse. Isso aqui foi uma revelação que Deus deu a Paulo. Atos 20, 29. Sei que depois da minha morte, partida quer dizer morte, Paulo está falando. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Como eu precisava desse vídeo agora? Como eu precisava desse vídeo? Então eu preciso do áudio. Então pelo menos o áudio. Então por favor, pelo menos o áudio. Se eu não tenho vídeo, pelo menos o áudio, porque todo mundo conhece a voz do lobo. Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida entrarão no... Paulo falando, depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, olha que palavra pesada, que não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmos se levantarão o quê? Demônios? Não. O diabo vai se levantar? Atos 20, verso 30. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para quê? Para atrair os discípulos após si. Essas igrejas estão lotadas, abarrotadas. A proposta deles. Qual pobre que não quer ficar rico? Me fala um. Qual pobre que não quer ficar rico? Então eles trabalham em cima da ilusão, trabalham em cima da propaganda e marketing, trabalham em cima da mentira, que mentem muito, mentem, enganam, iludem, tudo no propósito de arrancar lã. E o que vai acontecer com você, é problema seu. Se você vai se tornar empresário rico, é problema seu. E se não tornar empresário, você não teve fé. Traduzindo, ainda tem uma condenação para você. Você não conseguiu a sua fazenda? Já faz 40 anos que você está lá e não conseguiu a fazenda, isso é problema seu. Você não teve fé. Faz a fogueira santa direito. Dá o seu tudo. Vê que você não deu o seu tudo, hein? Você não vendeu o seu sofá, você não vendeu o seu carro, você não vendeu a sua casa. E você, nossa, é verdade. Ainda põe uma condenação em você. E aí você cai no golpe do bispo e vai pensando que vai funcionar e não vai. Por quê? Porque é um falso evangelho, é uma mentira, uma ilusão.
Eles trabalham em cima de ilusões. E é um problema seu se você vai ter ou não. Isso é um problema seu. Eles não vão ser presos, nunca. Por quê? Porque eles não estão roubando ninguém, não estão cometendo nenhum crime. Porque pedir não é crime. Por isso que meu pai falava: errado não é quem pede, errado é quem dá. Não vai ser preso nunca, por quê? Porque ele não pôs uma faca no seu pescoço, ele não te ameaçou com um revólver. Ele pediu. E você deu o seu carro, você deu a sua casa. Eu não cometi nenhum crime, eu só pedi. Deu o que quis dar. Então não é crime, não vai ser preso nunca. Mas Paulo chama de lobos cruéis. Quem entendeu? Glória. Põe a outra foto. Olha lá. Esse aí é o discípulo do Valdemiro. Põe o Valdemiro primeiro. Depois do Macedo, você põe o Valdemiro. Põe o Valdemiro. Olha lá. Primeiro é o Macedo, que é o cabeça, né? Que criou essas igrejas neopentecostais e se enriqueceu, ficou milionário. Milionário, claro, fica milionário. Condenando, iludindo, vendendo ilusão, aí fica milionário mesmo. Claro, porque não existe copo com água de graça. Não existe rosa ungida de graça. O jornal tem que pagar. Não existe nada de graça, tudo tem que pagar. A caneta tem que pagar, a chave da Vitória, cadê o Valdomiro? Coloca o Valdomiro, está ele? Estava vendendo por R$300 uma chave. E ele precisava de 100 mil pessoas, cada chave R$300. Agora, pelo amor de Deus, tá? Se existe algum crente aqui que está me assistindo, alguém na Bíblia vendeu chave a R$300? Não. A 1 centavo, vai, a 1 centavo. Alguém na Bíblia fez isso? Não. Então, eu não falei que existem dois tipos de igreja? Em verdade vos digo que me buscais não pelos milagres que eu fiz, mas porque comeu do pão e se fartou. Pegou? Está claro, não está? Você tem o áudio? É o do Macedo? Então volta lá. Vai colocar ali, não vai? Não. Aí? Então não vai dar pra passar. Vai dar para ouvir aí? Espera um pouquinho. Qual áudio que é esse aí? Esse é o primeiro vídeo. Então põe. O primeiro. O primeiro não tem a foto dele. Não tem a foto. Mas vamos soltar. Está no último volume, nem pode pôr no último. Presta atenção nesse áudio aqui. Esse áudio aqui é do bispo Romualdo, que era lá da Universal. Olha o que ele está falando. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando, hein? Ele que falou. A voz é dele, eu conheço. Olha aqui. Não, está muito baixo. Está muito baixo. Tem que conectar isso, senão não vai ver. Tem que ficar bem nisso. Vamos de novo. Olha a voz dele. Olha o que ele vai falar. Presta atenção. E a campanha do dia 10. Mas como que você tem que trabalhar com essa campanha? A minha intenção não é abençoar as pessoas. Parou. Precisa passar mais o vídeo? Precisa. Vamos passar de novo. Precisa passar de novo? Mas vou passar o áudio. Não vai demorar muito, já perdi tempo hoje. Eu estou atrasado. Vamos passar de novo. O bispo Romualdo, na reunião de pastores, falou. Está gravado a foto dele, está ali. Ele, ouve a frase dele. Eles não fazem campanhas correntes? Você vai saber o objetivo. Vamos lá. Traduzindo é o quê? Dinheiro. Qual que é a intenção dele? Dinheiro. A minha intenção não é abençoar as pessoas, é trazer resultado para a igreja. Alguém se entendeu? Pena que deu problema aqui e não consigo passar os vídeos lá. Pena, eu tinha que passar um vídeo. Mas você botou lá o Macedo? Eu vou precisar do áudio do Macedo. O áudio eu vou precisar. Então, esse é o Valdemiro.
que vem, que não é diferente do Macedo, tá? Não é diferente. Aliás, se tornou concorrente. Se tornou concorrente do Macedo. Porque ele não queria um pedaço da pizza para ele. Ele queria uma pizza só para ele. E aí ele criou a Mundial do Reino de Deus. Porque ele não queria um pedaço, ele era pastor da Universal. Ele não queria um pedaço da pizza, ele queria a pizza para ele sozinho, uma pizza inteira. Então ele comprou uma pizza para ele, montou uma pizza para ele. E o próximo, amigo? O próximo é o Duque. Cadê o Duque? Hoje é o Duque, outra foto. Olha lá. Aí o Macedo, o dono da pizza, o Valdemiro não quis um pedaço para ele, comprou uma pizza sozinho para ele montou uma pizza para ele. E o Duque também era da Universal e depois foi da Mundial, mas também não aceitou comer só um pedaço de pizza. Então ele queria uma pizza só para ele também. O que ele fez? Aí é plenitude do trono de Deus. Então, Universal do Reino de Deus, Mundial do Reino de Deus, plenitude do trono de Deus. Tudo semelhante. O cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Ô pastor, mas qual o problema? O que você tem a ver? O que eu tenho a ver é o seguinte, irmão. A pregação do Evangelho não é para vender copo com água, não é para vender caneta, não é para ficar ungindo caneta, nada dessas coisas. É só você ler a Bíblia e ver que Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Aliás, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se você encontrar na Bíblia Paulo fazendo o que o Macedo faz, se você encontrar na Bíblia Paulo fazendo o que o Valdemiro faz, vendendo chave, vendendo arruda, vendendo forzinha, se você encontrar na Bíblia o apóstolo Paulo fazendo o que o pastor Duque faz, eu venho aqui e retiro tudo que eu falei. Peço desculpa, faço tudo que vai fazer. Pastor, eles estão dizendo que não deu para ouvir nada. Não deu para ouvir nada porque não tem como. Não tem como ouvir. Eu tentei mudar aqui. Você consegue? Vou tentar mais uma vez. Se não der, eu vou seguir sempre. Eu tenho que fazer minhas coisas. Vamos ver, vamos passar aí. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa aí. Eu sabia que ia estar com o microfone. Onde for logo? Vai. Está trabalhando aí para essa campanha do dízimo e a campanha do dia 10. Mas como que você tem que trabalhar com essa campanha? A minha intenção não é abençoar as pessoas, é trazer um resultado para a igreja. Que a minha intenção é subir para a igreja materialmente. Quando eu saio para evangelizar, mas a intenção é trazer gente para cá para que materialmente a igreja sobe. Eu não preciso ficar passando isso aqui o dia inteiro? Não. Está claro ou não está claro? Tá claro. Que o objetivo não tem nada de espiritual. Procura o do Macedo. O objetivo não é nada espiritual. Vamos ver o do Macedo. Presta atenção, isso aqui vai ser pior. Presta atenção. Aliás, deixa eu ler um versículo aqui antes. Abre no Salmo 47. Deixa eu ler um versículo antes. Deixa eu preparar daí, eu vou passar. Aqui. Salmo 47. Vamos lá. Vai ficar assim mesmo, pastor. Já achou o Salmo 47? Versículo 1. Presta atenção no que eu vou ler e presta atenção no que o Marcelo vai falar, hein? Presta atenção no que eu vou ler e presta atenção no que ele vai falar. Tá, o áudio dele está aí do Macedo, né? Então, peraí, ó. Salmo 47, verso 1. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Não é o que está escrito? Salmo 47, verso 1. Aplaudi com as mãos. Não está escrito todos os povos? Vamos ver o que o Marcelo fala. Vamos ver. Onde ficou? Vai. Eu não creio que o Espírito Santo tira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. A igreja batendo palmas ao Espírito Santo, o que ele falou de novo?
A igreja aplaudindo, hein? Culto de louvor. A igreja são pessoas aplaudindo a Deus, como o Salmo 47 diz, mas ele, presta atenção no que ele falou, hein? Não. As pessoas, dá para mostrar a imagem dele? Então mostra a imagem deles ali. Deles sim. Vai. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Eu preciso falar, eu preciso comentar, me rejeita comentar. Eu preciso falar alguma coisa de um suposto pregador desse? Não, eu preciso falar alguma coisa? Não. Pastor, lá está lotado, o carro está lotado. Na ilusão mental, na lavagem cerebral, na mente do pobre. Qual pobre que não tem esperança de ser empresário, de comprar uma picape Hilux, de ter uma família? Qual pobre que não quer ficar rico, milionário? Qual que não quer? O que eu estou te mostrando aqui é o que Jesus disse em João 6. Se você trabalhar pelo pão que permanece, igreja vazia. E aí não dá para comprar Record, né? Aí não dá para comprar jato, não dá para comprar helicóptero, não dá para comprar nada. Porque se você pregar a vida eterna em Cristo, que é o que eu prego e o que o apóstolo Paulo pregava, resultado, igreja vazia. Ainda está cheio de crente vagabundo, preguiçoso, que fica em casa me assistindo, ao invés de vir congregar. Falei. Ou você acha que eu não sei que você é um preguiçoso? Ou você acha que eu não sei que você é um acomodado? Um acomodado. Você acha, não precisa nem Deus me revelar isso aí. Você acha que eu não sei disso? Que você prefere ficar no conforto do seu sofá assistindo do que vir congregar? Você acha que eu não sei disso? E se eu sei, você imagina ele. Você imagina ele. Se eu sei, você imagina ele. Então, por causa de pessoas assim, criaram-se igrejas de velhacos. De pessoas que são suscetíveis. De pessoas vagabundas que não querem compromisso com Deus e com o reino de Deus e que preferem ouvir mentiras e heresias. Preferem se iludir. E crer que vão ficar ricas, que vai cair dinheiro na cabeça, e que tudo vai acontecer sem ele fazer nada. É assim que as pessoas. E então criaram essas igrejas. Você acha que eu tenho medo de ficar sozinho? Eu comecei sozinho, irmão. Aliás, eu já estou sozinho. Eu já estou sozinho faz tempo. Faz tempo que eu estou sozinho. Eu só tenho um comigo. Deus. Aleluia. Eu só tenho um comigo. Eu já estou sozinho faz tempo. Agora, mentir eu não vou. Enganar eu não vou. Iludir eu não vou. Ah, você vai morrer sozinho. Ah, até Jesus morreu. Mas mentir eu não vou, porque eu sou homem de Deus. Enganar eu não vou, porque eu sou homem de Deus. Amém. Iludir eu não vou, porque eu sou homem de Deus. Agora vocês vagabundos, continuem aí no sofá da sua casa no conforto. E vamos ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Tem mais uma foto aí ou não tem? Tem. Olha lá. Eu me lembro quando ele pregava o Evangelho. Estevão Hernandes, Igreja Renascer. Eu me lembro quando pregava o Evangelho. Estevão Hernandes e Sônia Hernandes. Até com dinheiro dentro da Bíblia estava, né? Dinheiro na cueca, foi preso nos Estados Unidos, deu aquele cochicho lá, caiu o teto da igreja, um monte de gente morreu. Engraçado, o teto da igreja caiu. O teto do centro de uma rua não cai, cai o teto da igreja. Parece que Deus fala de um modo, as pessoas parece que não querem ver, né? Quando é reprovado por Deus, né? Eu me lembro quando, em 1990, quando ele pregava o Evangelho. Mas agora, sabe o que ele falou? E ele falou para o Caio Fábio. E o Caio Fábio é um profeta fofoqueiro. Não, o Caio Fábio, você quer que o mundo saiba, você fala para ele. O Macedo foi falar para ele e o Caio Fábio pôs para o mundo inteiro.
O Macedo foi falar para o Caio Fábio que ele só quer 3% da população. Porque eles congregaram junto, né? Macedo, Caio Fábio, R.R. Soares, tudo congregado na mesma igreja, no Rio de Janeiro, junto, os três. O R.R. Soares, cunhado do Macedo, casou com a irmã dele. E o Caio Fábio, né? E o Macedo, os três, congregaram junto. E aí o Macedo falou: eu só quero 3% da população. Parece pouco, né? Não parece pouco? Mas com 3%, olha o estrago que ele fez no reino de Deus. Olha o estrago que ele fez na mente das pessoas. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada. Eu tenho dó de vocês. Vocês são muito inocentes. Vocês não sabem de nada. Dos escândalos, das mentiras, das falcatruas, dos dinheiros na cueca, das campanhas para comprar a Record, dizendo que a Record ia ser uma rede evangélica e os pastores iam pregar 24 horas uma rede evangélica. Vocês têm visto isso? Não. Mentem, enganam, iludem, e as pessoas caem. Porque o povo gosta de mentira. Por isso que eu estou sozinho. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de mentira. Eu vou ter que falar uma coisa. Eu já estou discernindo aqui que vai ter uma hora que Deus vai mandar parar de gravar. Você quer ouvir? Vem aqui no Oratório 5008. Jardim Ana Maria Santo André. Eu estou vendo isso aí. Eu estou percebendo que está chegando perto. Ele vai falar: não vai gravar mais nada. Não vai gravar, não vai pôr no YouTube, não vai fazer nada. Por causa dos vagabundos, hein? Não é por causa de vocês, é por causa dos vagabundos. Eu vou ler Hebreus capítulo 10, por favor. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Só por causa disso aqui. Por causa de alguns, outros vão pagar. Eu estou vendo Deus mandar parar. Para de gravar. Porque tem cara no sofá, comendo pipoca, tomando chá. E eu pôr na minha cara aqui, ó, tomando porrada, tomando pancada. Não precisa nem falar isso aí. Hebreus capítulo 10. Eu estou vendo que ele vai mandar parar. Vocês não conhecem Deus, vocês não. Você está entendendo? Não, você acha que eu estou blefando? Não, você acha que eu estou blefando? Você sabe quanto tempo você não está fazendo de mim? Você acha que eu estou blefando? Você não sabe de nada, irmão. Nós estamos ao vivo aqui, ó. Que hora é agora? 20 horas e 33 minutos. Você acha ruim que eu falei que você é vagabundo? Desliga, para, vai assistir novela, irmão. Vai assistir o jogo do Santos. Vai assistir o jogo do seu time. Você não é convertido mesmo? Você quer Jesus para quê? Só por causa do pão? Só por causa que ele multiplicou os pães e os peixes? É por isso que você quer Jesus? Você não tem nada de Jesus. Você não tem Jesus dentro de você. Tem só um interesse e um comodismo mundano, terreno, carnal, humano, nada mais que isso. Senão você estava aqui cheio do Espírito Santo, dando fruto para Deus. Hebreus 10, verso 28, para quem acha que eu sou mentiroso, eu vou ler a palavra de Deus. Ó. Hebreus 10, 28. Medo nenhum de nada. Tenho temor a Deus. Medo. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Nós estamos debaixo da lei? Não, estou te mostrando como que era. Como foi um dia. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo, ou seja, pior que morrer, não é? É porque Hebreus 10, 28, quem estava debaixo da lei morria. Nós não estamos debaixo da lei, então não vai morrer, vai continuar no sofá, comendo pipoca, não vai morrer. Mas, Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual você já não é salvo pela graça, você já não é abençoado, você já não tem o Espírito Santo, o sangue da aliança com o qual
já foi santificado, você já foi salvo. Era para você estar amando a Deus, chegando aqui de joelho, porque Ele te revelou a graça. Mas não, você está no sofá comendo pipoca. Então vai ser pior, hein? Vai ser pior que morrer. É verdade. Não. Se a graça de fato lhe foi revelada, o maior mistério de Deus, o maior mistério da Bíblia, se a graça te foi revelada, você vai estar na sua casa comendo pipoca, falando que está trabalhando, que não tem tempo, que não dá, que é longe. Para que mentira, irmão. Como que pro churrasco dá? Ah, escapou isso aqui. Você fala domingo, irmão. Estava assistindo lá. De Deus não se zomba. Hebreus 10, 29. Eu já volto no meu assunto. Mas eu vou ler Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar. Pisar quer dizer aquele que está tirando de Deus, né? Deus te tirou do Egito, te tirou da lei, tirou da mentira, da enganação, te revelou a graça, e você está em casa comendo pipoca. Sério mesmo que você está assim? Essa é a sua posição? Então, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, porque você não está levando a sério, não? De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça que te foi revelada, e você não está dando pingo de valor. E os caras na lei lambendo o chão do Macedo, do Valdemiro, do Agenor Duque, comprando mesuzá do Estevão Hernandes, que parou de pregar o Evangelho para fazer campanhas também. E ele disse para o Caio Fábio, porque o Caio Fábio é um profeta fofoqueiro. Ele é um fofoqueiro do bem. Caio Fábio é um fofoqueiro do bem. Ele disse para o Caio Fábio: eu vou fazer da Renascer uma universal para a classe média. Porque a universal é só para pobre, né? Você sabia disso, né? A universal para quem mora na favela. A universal é para pobre. É para pobre. E pobre, para ficar rico, ele dá até a vida. Então o que a Renascer fez? Virou a moeda, parou de pregar o Evangelho. E o pior é que tem uma igreja aí que diz que é em graça aí no Lais, e está igual também, né? Entregando envelope para cá, entregando envelope para lá. Quer dizer, uma campanha disfarçada. E você acha que vai me enganar, entregando envelope para isso, envelope para aquilo, e dizendo que prega graça? Tá, eu sou o tio Patinhas. Você pensa que eu não percebi que é uma campanha disfarçada? E vem me falar que é uma igreja em graça. E está pregando dizendo que se perde a salvação. Ele vem falar que é uma igreja em graça. Uma universal disfarçada de graça, não? Chega. Vai chegar uma hora que ele vai falar, hein? Desliga as câmeras. Quando você vê de quarta aí, de domingo que não aparecer nada, não é que acabou a força não, tá? É porque ele fala, para. Deus de toda a glória. Parece que tem alguns tirando uma dele, né? Parece que tem alguns zoando, né? Parece que tem alguns, Hebreus 10, 29, desfazendo do sangue. Coitado dos que estão no Pernambuco, estão no Ceará, estão na Bahia, que não tem nada a ver com isso, né? Coitado deles, né? Tinha que ter um jeito para cortar só para São Paulo. É, tinha que ter um jeito. Mas o Espírito Santo vai pensar nisso aí. Ele vai dar um jeito. Você quer ouvir a verdade? Para de comer pipoca e vem aqui no laboratório. Ou não quer a verdade? Então continua comendo pipoca. Bom, cadê as fotos? Mostra lá para eu terminar meu assunto. Então está lá o criador do evangelho da prosperidade, o evangelho da mentira, da enganação, da ilusão. Cadê o filho dele? Cadê o discípulo? Olha lá, o outro. Esse é o discípulo, tá? E o outro, volta lá no lado, é o Duque, ela é o Duque. E agora o Estevão Hernandes, que estava indo, como diz o velhinho da escola do professor Raimundo, ele estava indo tão bem. Estava indo bem, não lembro dele pegar. Porque Cristo e tal. E agora já está fazendo procissão também. Aliás, marcha para Jesus. Não tem nada de graça, irmãos. Não tem nada de graça. Infelizmente, eles trabalham por
interesse. Amor ao Evangelho, amor às vidas. Não, por favor, por favor. Você acredita que é por amor às vidas? Você viu o que o Cristo falou aí, que a campanha não vai abençoar ninguém? Você viu o que ele falou? Para trazer meu material para a igreja, você viu o que ele falou? Bom, o assunto, cadê o tema lá? Cadê? Tira a cara dele. Cadê o assunto? Cadê? Olha lá. Seitas e heresias. Pastor, mas eles não estão falando de Deus. Meu irmão, você já não é mais criança, né? Pastor, mas eles também não oram, eles também não louvam a Deus. Irmão, você não é mais criança, né, irmão? Você não é mais criancinha, né? Vocês têm que ver qual é o propósito. Qual é o propósito? Arrancar a lã das ovelhas. Eu preciso ser mais claro do que isso? Você sabe o que é arrancar a lã, né? O propósito é arrancar a lã das ovelhas. E o Hernandes já está ficando para trás. Não, vou montar uma universal de classe média. Ou seja, para empresário. Não vou mexer com o pobre. Vou mexer com quem é do dinheiro. Aí aquele que pregava o Evangelho começou a vender objetos também lá na renascença. Leva esse mesmo, sabe o que é mesuzar? Mesuzar é tipo uma lanterna que na lei, lá em Levítico, se colocava nos umbrais da casa, assim, da porta. Aí você colocava assim, ó. Para quê? Para espantar mal olhado. Lembra do sangue que passava nas portas? Lembra? O sangue não será por sinal, e o anjo destruidor, quando ele vê o sangue, lembra? Então, o mesuzar era um amuleto, entre aspas, que colocava assim nas casas da porta, no alto, aí o anjo destruidor passava. Quem tivesse o mesuzar, o anjo ia embora e não tocava. Cadê a cara dos Fernandes? Cadê a cara? Mas aquele que pregava Cristo, eu vi pregando Cristo, aquele que pregava Cristo, está vendendo mesuzar da lei para quem está em Cristo, para o anjo destruidor não passar. Pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso a Universal fazia. Isso o Valdemiro faz ainda, vendendo objetos. E o Duque. Agora, vender. Tem um mesuzar, procura na internet. Mesuzar. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Mesuzar é o nome. Vender um objeto consagrado para você levar para sua casa. Não é de graça, você tem que pagar. Para você colocar lá você coloca na parede no alto assim. Para quê? Não, para um mal no meio da sua casa, para você ser abençoado. Eu vou ler daqui a pouco. Para o anjo destruidor. Vai mentir para outro, irmão. Para de enganar as pessoas. Meu. Você pregava a Cristo. Eu vi você pregando a Cristo. Agora você está vendendo objeto igual um maceto. Pelo amor de Deus. Dá um sinal que entendeu o que eu falo. Fala, Deus, aleluia. Você quer ir para lá, você vai quando você quiser, irmão. Ah, mas eu vou lá com o maceto. Pode até dormir com ele. A minha função não é te impedir de nada, irmão. Eu não estou aqui para manipular a vida de ninguém. Eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. Ah, eu não estou nem aí. Tá bom, irmão. Então graça e paz também, sem problema. Mas eu gosto daquela. Tá bom, irmão. Eu não vim aqui te manipular. Eu não vim te induzir. Eu não vim falar o que tem que fazer. Continua lá. Vai lá comprar mesuzar. Vai lá comprar água ungida, que é água do banheiro. Vai lá comprar caneta para você assinar grandes negócios. Vai lá ouvir mentiras e ilusão. Vai onde você quiser. A minha função não é te manipular. A minha função como pregador do Evangelho é pregar a graça de Deus em Cristo Jesus. E as ovelhas, o Daniel disse, Daniel 12:10, as ovelhas, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, eles ouvirão e eles entenderão. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. A minha função é pregar o Evangelho, é ensinar a palavra de Deus. O que você vai fazer, para onde você vai, eu não sei. Vai com você. Minha função é essa. Não, eu não quero uma medalha, eu não quero um troféu, eu não quero ser exaltado. É minha obrigação, você consegue entender? É minha obrigação, como é a deles também. Aleluia. Você não tem nada a ver com eles, eu não tenho mesmo, mas eu estou alertando as ovelhas eleitas, escolhidas, predestinadas, para não serem enganadas. Já foram enganadas pelo sistema, já não basta. Glória a Deus. Amém. Você tem o mesmo usado? Cadê? Olha lá.
Para quem não sabe o que é mezuzá. Olha lá, volta aí. Baixa só um pouquinho o zoom. Olha lá, tá bom não? Foi muito, mais, nem pra mais. Aí, até o mezuzá lá. Aqui é um mezuzá. É um objeto da lei de Levítico, da lei de Moisés. Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei. A igreja renascer pregava a Cristo. Eu vi ele pregando a Cristo. Eu vi, muitas vezes. Para se tornar uma igreja universal, para vender objetos. Você consegue me entender pelo menos um pouquinho? Causa uma indignação. Oh, claro, mas é claro, irmão. Você não vê que eu não estou aqui falando do Pai Santo? Você não vê que eu não estou aqui falando do luciferiano? Eu não estou falando do satanista. Eu estou falando de quem está com a palavra de Deus nas mãos. Dá um sinal quem consegue me entender. A indignação que você falou. Não, eu não vou nem falar do Pai Santo, porque ele não tem. O que eu vou falar dele? Ele é um ignorante, ele está na ignorância. Eu vi um debate do pastor e uma mãe de santo. A mãe de santo falou, achando ruim de João 14,6. Ela debatendo com o pastor. O pastor disse para a mãe de santo, João 14, que ela estava achando ruim, porque João 14,6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai. Ela achou ruim. Ela falou, não. Ele não é o caminho. Ele é um caminho. Eu falei, não acredito que ela está mudando a Bíblia. A mãe de santo. Porque na mente da mãe de santo, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase? Mas o que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o artigo definido, o caminho, não é um caminho, é o. Por quê? Porque só ele que é o caminho. Aleluia. 1 Timóteo 2, versículo 5, Paulo disse em Timóteo 2,5, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador, não tem outro, ele é o único mediador. Ele é o caminho. E a mãe de santo discute, não, ele é um caminho. Então você crê do seu jeito e eu creio do meu. Está errado. Está errado. Agora, eu vou falar com quem está com a Bíblia na mão, né? Agora a mãe de santo, deixa ela falar. O satanista, deixa ele falar, ele não conhece nada da Bíblia. A mãe de santo não entende nada, ela não tem revelação, ela não tem entendimento, então deixa ela falar. Deixa ela falar, não vai mexer com ela. Agora, põe uma cena. Glórias a Põe uma Deus. cena. Ali não dá para ficar quieto, irmão. Agora, você quer continuar enganado, seu problema é seu. Mas eu tenho uma obrigação. 1 Coríntios 9, verso 16. Me foi dada essa obrigação de anunciar o Evangelho. Se você quer continuar ouvindo mentira, sendo iludido, com engano, isso eu respeito, o problema é seu. Mas é minha obrigação denunciar. Amém. Denunciar quem está com a Bíblia na mão e deveria estar ensinando a palavra de Deus. Outra foto. Esse é outra foto. Esse também. E cadê o outro? Ah lá. E esse aí, ó, só preocupado com gato, com vaca, com boi. Aleluia. Deus. Então eu não vim aqui denunciar o Pai Santo, o do Candomblé, o da Magia Negra, não. Eu vim denunciar falsos pastores. Amém. Por que falso pastor? Porque está pregando um falso evangelho. Está claro ou não está claro? Está claro. Agora, eu não vim te manipular e nem te induzir. Você é adulto. Eu não estou falando que você sair de lá. Quer continuar ouvindo? Mas é mentira o que eles falam, hein? É mentira, é enganação, é ilusão, condenação sobre você. Porque você fez a campanha, você fez a corrente e você não conseguiu. Se você for falar que não conseguiu, falar que você não teve fé. Vai jogar a culpa em você. Não, você quer viver assim? Meu assunto agora para terminar. Estou indo para o final. Olha aqui. Coloca, escreve lá. Escreve lá. Qual o objetivo das campanhas e das correntes? Eu vou te explicar qual o objetivo. Uma vez o pastor falou, né? Que não é abençoar ninguém. Eu vou ter no final. O assunto hoje: seitas e heresias neopentecostais. Seitas e heresias neopentecostais. Dessas novas igrejas. Universal, Mundial, Plenitude, Renascer. E tem tantas, irmão. Até a lista é tão grande a lista de quem está vendendo bonequinho, vendendo canetinha, vendendo copo com água, pintando a igreja de preto. Mas tem tantas heresias e mentiras, você não tem ideia. Você não tem
ideia. Você viu o escândalo da Igreja Preta lá de Belo Horizonte? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Aquela que tem uma pombinha assim, sabe? A Lagoinha, quando falei. Você viu o escândalo que deu lá? A disputa, a briga dos irmãos. Irmã e irmão brigando na justiça. Por quê? Você não pode usar o meu nome, porque esse nome é meu. Que nome? O nome é Jesus. Você não pode usar o nome Lagoinha. Põe Lagoona, pronto. Vamos falar que está igual. Brigando na justiça por causa do nome. Brigando, é sério, com o irmão, brigando com a irmã. O pai foi embora, o pai foi para os Estados Unidos. Ele viu que o pau ia comer e foi para os Estados Unidos. Porque o pai é homem de Deus, o Valadão. O pai é homem de Deus, das antigas, né? O pai é raiz das antigas, homem de Deus. Quando os filhos iam brigar, o pai caiu fora. Antes do circo pegar fogo, ele saiu e foi embora. Foi batata. Os filhos começaram a brigar. Brigar na internet, brigar na televisão, até que a justiça foi lá e lacrou a igreja, fechou. Que vergonha! Por causa dos pães e dos peixes. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando? Louvado. Paulo foi preso por causa do evangelho. Brigando por causa de pães e peixes. Parei a conversa. Parei. Qual que é o você escreveu lá, Igor? Qual o objetivo das campanhas e correntes? Volta a corrente. Qual o objetivo das campanhas e correntes? Estou indo para o final. Bom, o pastor disse aqui, agora, o que ele falou aqui, que a campanha não é para abençoar, é claro que ele não foi isso para a igreja, né? Ele estava numa reunião de pastores. E sempre alguém tem o quê? Tem o celular e gravou, ficou o áudio dele falando. Está entendendo? Ele estava numa reunião de bispos e pastores. Ele não vai. Você acha que ele vai falar para a igreja inteira? Ele vai lá no tempo de Salomão falar para todo mundo. Não. Então, na reunião de pastores, alguém estava com o celular, gravou, foi para a internet, agora ninguém segurou mais. Vazou. E é a voz dele, não pode negar porque é a voz dele. Bom, qual o objetivo, estou indo para o final, qual o objetivo das campanhas e correntes? Coloca o daço para baixo, dá um enter no daço. Qual o objetivo, na linha de baixo, das campanhas e das correntes, qual o objetivo? Eles vão falar que é para abençoar, não é isso que eles falam? Que é para abençoar? Vem fazer a campanha que Deus vai te abençoar, não é isso que eles falam? Lembrando que em Efésios 1, versículo 3, diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então, para de mentir, bispo, para de mentir, pastor, de dizer que a campanha é para abençoar, porque Efésios 1,3 diz que Deus já abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Vê se para de mentir em nome de Jesus, vê se para de enganar o povo em nome de Jesus. Amém. De dizer que a campanha é para abençoar, sendo que Deus já abençoou em Cristo. Como? Vai colocando os textos, coloca os textos lá. Coloca menor, a letra menor. Qual o objetivo das campanhas e das correntes? Escreve lá, abençoar, entre parênteses, Efésios 1,3. Deus já abençoou. E a pergunta é a mesma. Qual o objetivo das campanhas e correntes? Eles vão falar que é para libertar. Não tem campanha de libertação? Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, verso 1. O apóstolo Paulo disse: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Cristo, Gálatas 5, qual o objetivo das campanhas? São muitas igrejas que fazem campanha. Não é só universal, não é só mundial. Nós vamos contar, a Assembleia faz campanha. Está cheio de igrejas pentecostais e neopentecostais que fazem campanhas. Está cheio. São incontáveis, não dá para enumerar, são incontáveis. O que eles vão falar? Campanha da libertação. Gálatas 5, verso 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo desses homens aí, ó, da escravidão. Porque Gálatas 5, versículo 1, Cristo já nos libertou. Papai? A pergunta é a mesma. Qual o objetivo das campanhas e correntes? Justificar. Para que você esteja justificado diante de Deus, faça a campanha para que você seja justificado. Mentira. Porque Romanos capítulo 5,
versículo 1, diz assim, Romanos 5, verso 1: sendo, pois, justificados pela fé. Você não é justificado pelo que você faz, você é justificado pelo que você crê. Você não é justificado pelo que você faz, você é justificado pelo que você crê em Cristo. Então, se você crê em Jesus, era o que o Estevão Hernandes pregava. Ele pregava isso. Se você está em Cristo, você já está justificado diante de Deus. Não é uma campanha, não é uma corrente, não é um óleo, não é o que você faz, é o que você crê. Então, mentem quando fala que a campanha é para te justificar. Mentira! Porque Romanos 5, verso 1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é a mesma: qual o objetivo de campanhas e correntes? Para aperfeiçoar o crente. Mentira também. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz o que em Hebreus 10, 14? Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, esse negócio de falar que vai fazer a campanha para se aperfeiçoar é mentira. É mentira. Faz a campanha para você se aperfeiçoar. Mentira. Porque Hebreus 10, 14 diz que com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Sabe, papai? Dos que crê, amém? Amém. A pergunta é a mesma: qual o objetivo de campanhas e correntes? Se santificar diante de Deus. Outra mentira: não existe jejum para se santificar diante de Deus nessa nova aliança. Na nova aliança, na graça, não existe jejum para se santificar, não existe campanha para se santificar. O que existe é Hebreus 10, versículo 10, que diz o quê? Hebreus 10, 10: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. É mentira dizer que a campanha e a corrente é para se santificar. Isso é mentira. Porque Hebreus 10, 10 diz que eu, você, nós já fomos e estamos santificados diante de Deus pelo que Jesus fez na cruz. Amém? Amém. Amém, os crentes? Amém. Glória a Jesus. Outra mentira é dizer que a campanha e a corrente é para se tornar uma nova criatura. Venha fazer essa campanha para que você seja uma nova. Mentira! 2 Coríntios 5, verso 17, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você não é mais aquele velho homem, você não é um pecador distante, separado de Deus. 2 Coríntios 5,17: você é uma nova criatura porque você está em Cristo, ou seja, você está coberto pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Você já é uma nova criatura. É mentira, a campanha para ser é mentira, porque você já é. Amém, igreja? Amém. Papai? Papai. A pergunta é a mesma: qual o objetivo das campanhas e correntes? Para reconciliar o homem com Deus. Outra mentira. Como reconciliar com Deus? Ainda em 2 Coríntios 5, verso 18. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Não é através da campanha, por Jesus Cristo. Não está escrito? Amém. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu estou te mostrando quantas heresias existem. Campanha para Deus abençoar. Mentira, Deus já te abençoou em Cristo, Efésios 3. Campanha de libertação. Mentira, porque Deus te libertou em Cristo, Gálatas 5, verso 1. Campanha para ser justificado. Mentira, porque você está justificado pela fé em Jesus, Romanos 5, versículo 1. Essa é a nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança. A lei já não funciona mais. Amém, igreja? Amém, abençoados? Amém. E para terminar, outra mentira: campanha para que você seja totalmente perdoado dos pecados.
Venha fazer a campanha, venha fazer essa corrente pelos pecados do seu marido, pelos pecados do seu filho, pelo seu pecado. Tudo mentira, Senhor. Eu sou obrigado a ler 2 versículos para terminar a ministração de hoje. Romanos 4, 25, que diz o quê? Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados. É mentira a campanha para ser perdoado. Não existe isso aí. Isso é mentira. É heresia. É levar o povo à apostasia, a se afastar de Cristo. Ele já fez e leva o povo a não crer no que ele fez e a crer no que esses homens falam. Que você vai ser abençoado, que você vai ser liberto, que você vai ser justificado, que você vai ser perdoado. Tudo mentira. Por isso que Paulo chama de lobos cruéis que não poupam o rebanho. Está claro ou não está claro? Está claro. Romanos 4, 25. Estou terminando. Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a verdade. Não existe outra. Jesus não existe outra verdade. Os lobos podem falar o que quiser. Se você tem uma Bíblia e tem pelo menos um pouquinho, tem pelo menos um pouquinho de vontade de conhecer a verdade e não só ficar comendo pipoca no sofá, Se você tem vontade de aprender a verdade para não ser enganado, você não vai cair no conto do bispo nunca mais na sua vida, Porque Romanos 4, 25, Paulo foi claro em falar que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E o último texto da noite é Colossenses capítulo 2. E espero que todos que estão me assistindo e me ouvindo vejam ou percebam pelo menos um pouquinho que eu estou lendo a palavra de Deus. Porque vamos falar a verdade, hein? Você trocar a palavra de Deus, coloca a foto deles lá. Coloca a foto, vai passando um de cada vez. Olha lá. Você trocar, vai mudando eles. Você trocar a palavra de Deus pela palavra desses. Isso é muito contado. Se eu não ficar mostrando foto, eu vou mostrar 1 milhão de fotos. O que tem de mentiroso, o que tem de falso profeta, falso pastor, o que tem de falsa igreja, o que tem de heresia, de mentira. O que você não está entendendo, irmão. Se eu for ficar mostrando foto, eu vou ver. Agora, vamos ver se pelo menos os verdadeiros escolhidos de Deus não troquem a palavra por palavra de homens, Trocar a palavra de Deus, que diz que você já está abençoado, pela palavra de um homem que fala que se você fizer campanha, se você fizer corrente, você vai ser abençoado. Você trocar a palavra de Deus pela palavra dos homens, aí você merece apanhar com um gato morto, Quando ele miar, aí para de bater em você. Tem que apanhar com um gato morto. Você trocar a palavra de Deus, você está vendo o que está escrito, pela palavra de homens que nem a palavra de Deus usa. Não é revoltante, ou coisinha que você ensinou? Não é revoltante? Não é revoltante? A indignação falou, Não é? Eu estou falando com um crente. Será que existe algum crente aqui? Tem algum crente aí assistindo aí? Estou falando com quem crê na Bíblia. Não me assiste se você não crê na Bíblia. Não me assiste se você não crê na Bíblia, na palavra de Deus. É que está falando contra. Vou falar contra os mentirosos, vou falar contra os falsos profetas, as falsas igrejas, os falsos. Vou falar até o fim da minha vida. Aleluia. Os profetas da Bíblia falaram, os apóstolos falaram, e eu falo também. Falei. Pastor, Amém? Permita, pastor. 2 Coríntios 13, 8. Porque ninguém pode nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Aleluia. Último texto da noite, Colossenses 2. Eu não estou aqui fazendo sensacionalismo, tá? Eu estou aqui procurando os crentes de verdade, que eles estão acabando. Igual está acabando os homens na terra. Você que é, olha, eu vou falar. Você que é mulher, você gosta de homem? Você procura logo, já pega logo o seu, hein? Está em extinção, hein? Eu estou xingando alguém? Estou ofendendo alguém? Estou falando mal de alguém? Você é mulher? Você gosta de homem? Já pega logo o seu que está acabando, hein? Deve ter mais uns 3 ou 4 por aí. Eu já comi a minha, então eu estou sossegado. Não, estou falando sério. Nós estamos caminhando para o fim. Olha o que a Globo está mostrando lá na novela.
Estou falando besteira? Não. Olha a novela da Globo ensinando lá, dando aula. Pelo amor de Deus, mano. Você vai falar que eu sou careta? Você vai falar que eu sou antigo? Olha a Globo dando aula de graça para ensinando. Para terminar a ministração de hoje, Colossenses capítulo 2. Se você é verdadeiro, irmão, irmã, pega na minha mão, vamos caminhar juntos. Mas não vem essa conversa que você, estamos juntos, tá junto coisa nenhuma, quem está junto, está junto. Você está aí comendo pipoca no sofá, vem falar comigo, está junto? Você acha que eu vou acreditar que você está junto comigo? Nunca! Nunca vou acreditar. Quem está junto, está junto. Você não está junto, você está comendo pipoca no sofá. Você não está comigo, você está longe de mim, você está distante. Às vezes até aplaudindo, né? É claro que está aplaudindo, porque você não está aqui com a cara, né? Talvez está aí de longe aí. Pastor, é isso aí, fala mesmo. Para de ser hipócrita, irmão. Irmã, para de hipocrisia. Fala mesmo, pastor. Para de hipocrisia. Quem está junto, está junto. Para de hipocrisia. Quem está junto, está junto. Se você não está junto, eu não conto com você. Se você não está junto. Salvo se você está junto. No ministério, nos grupos MGA, participando, falando, semeando, tá mandando. Aí é diferente. Mas se você está só como espectador, vendo de longe, então eu não conto com você. Mas se você está junto, você está junto. Se você está junto, você está junto. Como eu tenho falado aqui, ó, se você não puxa a massa, pelo menos joga água na massa. Eu tenho muitos que, tem gente até de Portugal que joga água na massa. É louvável. Crente verdadeiro. Quem joga, pelo menos joga água na massa. Vamos terminar com Colossenses 2. Versículo 13 e 14. É indignante, Juliano. É revoltante, é indignante você saber que existe na terra pessoas que estão com a Bíblia nas mãos, que conheceu a verdade e preferem falar mentira por causa do dinheiro. Isso, você não está entendendo. Você não sei se não entende. Você sabe quem que me entende? Só profetas e apóstolos. O povo não me entende. Só profetas, o Caio Fábio não entende. O Caio Fábio não entende. Só profetas e apóstolos que me entendem. Por quê? Porque conheceram a verdade e andam na verdade. O povo, sabe? O povo é Atos capítulo 8, verso 1. Todos foram dispersos, menos os apóstolos. Quando disse que o Paulo ia comer, todo mundo foi embora, né? Aí deixou o pastor sozinho, né? Colossenses 2,13. E a vós outros, para terminar a ministração de hoje, se você estiver percebendo que tudo que eu falo está na palavra de Deus, está na Bíblia, já é meio caminho andado. Agora, se você achar que eu vim aqui só falar mal de homens, então você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu nada, irmão. Primeiro que eu nem vim falar mal de ninguém, irmão. Eu vim te mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu não vim falar mal de ninguém, ainda que eu citei nomes. Agora, se você acha que eu vim falar mal de alguém, eles não me devem nada. Eles não me devem um centavo, como vou falar mal de quem me deve. Eu não vim falar mal. Eu não vim falar mal da igreja, eu não vim falar mal de homens, eu vim falar a verdade. Que pregar o evangelho é uma coisa, e o que eles estão fazendo não é pregar o evangelho, isso é mentir para o povo, isso é enganar, isso é iludir. Então, aí eu tenho que falar mesmo, tenho que denunciar. É simples assim. Isso se chama justiça. Deus é Deus de justiça. O certo é o certo, o errado é o errado. O que eles estão fazendo está errado. Mas está cheio de gente. Meu pai falava, enquanto existe trouxa, malandro não passa fome. Meu pai falava isso aí. Claro que está cheio, né? Claro que está cheio. Mas está cheio mesmo. Colossenses 2,13. Mas o povo gosta de ser enganado, tá? Sabe por que está cheio? Porque o povo não quer me ouvir. O povo quer ouvir mentira. O que dá audiência. Você sabe o que dá audiência na internet, que toca esse negócio? É você mentir. É você ficar pelado. É você fazer palhaçada. É isso que dá audiência. Se você for na internet e falar, Jesus morreu para te dar salvação. Você acha que o cara não quer saber de você nem de Jesus, rapaz? Agora vai na internet fazer macaquice. Vai na internet, planta bananeira, faz macaquice, mostra a língua, fica pelado, faz loucura, empina a
moto, cai, quebra um braço, cai do prédio. Vixe, dá uma audiência que você nem imagina. Só dá audiência notícia ruim. Por isso que os jornais de televisão não mostram coisa boa, só mostra desgraça. É ou não é verdade? Só mostra ladrão, só mostra bandido, só mostra mulher morrendo, cortando o pescoço. Por quê? Porque é o que dá audiência. Agora vai mostrar alguém falando, Jesus te ama e Ele morreu para te salvar. Cara, não sei que televisão na hora. Eu não sei como você está me assistindo ainda. Falei. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, que eles falam que a campanha é perdoar pecado, né? Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado. Não precisa fazer campanha para perdoar os pecados, tá? Se você tem uma Bíblia, se você crê na Bíblia, se você crê na Palavra de Deus, se você crê em Deus, se você tem temor a Deus, não aceite ser manipulado, nem enganado, nem iludido. Você não precisa fazer campanha ou corrente para perdoar nem os seus pecados, nem pecado de ninguém. Porque Colossenses 2,14 diz, havendo riscado o escrito de dívida, a dívida era o pecado, foi cancelada, foi riscada, você não tem mais nenhum pecado diante de Deus, não existe campanha nem corrente para perdoar pecado. Isso é mentira! Estão mentindo para você. Estão mentindo para você quando te vendem mesmo usar, quando te vendem uma estátua para você falar com ela. Olha, leva essa estátua, põe na sua casa, acende uma vela para ela, pede para ela. Estão mentindo para você faz tempo. Estão mentindo faz tempo, não é de hoje que estão mentindo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Amém. Estão mentindo, não é de hoje. Esses aí saíram da mãe que mente já faz tempo e montaram as suas que mentem também. Estão mentindo faz tempo. Mentindo e enganando. Por quê? Mentir e enganar dá dinheiro. Leva essa caneta aqui ungida. Mas 300 reais uma caneta, pessoal. Quanto que é uma caneta? 1,50? 300 reais uma caneta. Mas é a caneta ungida, perfeita. Essa caneta de Israel, Jesus pegou essa caneta. Essa água aqui, ó, essa água aqui é a água de Jacó. Esse aqui é o sapato de Abraão, ó. A campanha do sapato de Abraão. E venha participar. E você vai ser um homem de fé igual a Abraão. E os trouxas acreditam e caem e vão lá engordar porco. Em nome de Deus. Não é indignante? O que é indignante? Duas coisas indignantes. Os mentirosos e os que acreditam na mentira. Você está me entendendo para terminar? É duas coisas que é revoltante. Indignante. Duas. Os que mentem e os que creem na mentira. Quando a verdade está à sua disposição, de graça, sem pagar nada. Você não quer, né? Você não quer, você prefere ouvir os mentirosos que falam que Deus vai te abençoar se você der tudo, se você fizer o seu sacrifício, Deus vai. Você prefere ouvir os mentirosos do que ouvir o verdadeiro. É assim foi com João Batista também, foi com Jesus. A história se repete. 1 minuto para terminar. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do nosso meio. Você não tem nenhum pecado diante de Deus. Você não tem que pagar promessa, você não tem que andar de joelho, você não tem que fazer campanha, você não tem que fazer corrente, você não tem que fazer jejum para ser perfeito, você não tem que fazer nada. Jesus já fez na cruz. Colossenses 2,14. A dívida foi riscada, a dívida foi cancelada e foi cravada na cruz. Ele tirou do nosso meio. Mas felizmente tem gente que prefere acreditar na mentira. Vai lá falar alguma coisa com eles. Felizmente tem gente que prefere acreditar na mentira do que acreditar. Por isso que Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? Isaías 53, 1. Quem creu
na nossa pregação? Quem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque o povão gosta de ser enganado, o povão gosta de mentira, o povão gosta de espetáculo. O Agenor Duque pôs um boneco inflável lá no meio do povo, um boneco de 5 metros, um boneco inflável. Foca o bonecão. Aí ele deu um martelinho para cada pessoa, deu um martelinho e os obreiros seguravam a corda do boneco. Segura a corda. Aí deu um martelinho para cada um. Quando nós gritar, o boneco era Golias. O boneco vai cair e você vai vencer. Aí deu um martelinho para cada um e fez o povo se revoltar. O Macedo fala, você tem que se revoltar contra Deus. Encosta Deus na parede. Ele fala ou não fala essas coisas? Encosta Deus na parede. Encostar Deus na parede? Você já viu alguém na Bíblia falando essas coisas aí? Mas aí colocaram um boneco, vai impressionar, né? Golias, você vai vencer, hein? E ficaram segurando a corda assim, ó. Aí, vamos palhaçada, parece um circo. 2, parece um circo, ué. Um lugar que é de adoração, Jesus diz, minha casa será chamada casa de adoração. Coloca um boneco inflável de 6 metros, as cordas segurando. Sabe aquele João Bobo, aqueles bonecos grandão? Aí os obreiros segurando a corda. 1, 2, solta a corda. 3, tá, o boneco caiu, cara, o boneco inflável. Todo mundo. Só falta um nariz de palhaço, porque a palhaçada e o circo já está montado faz tempo. Graça e paz, e até domingo pela fé. Louvado seja Deus.